Bom, internautas, dando sequência às nossas entrevistas com profissionais que participaram e fizeram esse crescimento do futebol de Santa Catarina. O primeiro foi o da SICA. Estou aqui no Jardim Califórnia. Aqui temos a ressacada, à direita, e para cá à esquerda, o Aeroporto Internacional Hercílio Luz. E aqui no Jardim Califórnia, quem mora aqui na rua Venceslau Pacheco é o João Carlos Dias, que durante muitos anos foi um ativo gerente de futebol do Avaí, um homem que trabalhou muito com grandes craques, um deles o Dão, foi o responsável pela formação do elenco do Avaí campeão brasileiro da Série C em 98, além de outras conquistas pessoais, revelação do Marquinhos e grandes jogadores do nosso futebol. Então vim saber como está o João Carlos Dias. Vou achar a casa dele, Rua Venceslau Pacheco. O João é faixa, é gente nossa. Vamos lá. Muito bem, estamos aqui na casa de João Carlos Dias. Foi quase tudo no Avaí, hoje ainda trabalha com futebol e eu vim fazer uma visita aqui no Jardim Califórnia, trazendo os dois livros, de 3, o do Pelé e Avaí Figueirense, o mais recente, e te rever. Isso é que é importante, porque no futebol, João, tu sabes bem, né? É para se fazer amigos. Sempre para deixar amigo e não foram poucos que a gente fez, né? Foram muitos. Hoje saudade de algumas pessoas. Mas continuamos no meio, continuamos trabalhando no meio e daqui a pouco, quem sabe, até voltar a um clube. No momento, não pela aposentadoria, mas com certeza, bem próximo, aí no futuro bem próximo, quem sabe está participando no meio também da boleirada, que é a cachaça de todos nós. Qual foi o teu último clube e como é que você encerrou? Eu estive no Bahia B, eu trabalhei no Bahia B em 2010 com o Pastor, estive em Salvador, morei em Salvador durante 7 meses, um projeto do Pastor, mas aí infelizmente estava chegando a minha aposentadoria por invalidez e o advogado me aconselhou a afastar naquele momento do futebol. Aí me afastei e fiquei trabalhando assim, mais diretamente com o pessoal de Portugal e da Grécia, onde eu mando alguns jogadores até hoje. E sei lá, e depois disso, realmente, clube de futebol assim, segundo o advogado, fica difícil eu participar, mas eu tenho esperança ainda que eu possa recuperar minha saúde e voltar a trabalhar no meio do futebol. Aqui em Santa Catarina, tua atuação como supervisor, gerente de futebol, diretor, grande montador de times, foi Avaí e Marcílio Dias, é isso? Aqui foi Avaí e Marcílio. Eu tive uma proposta também do Criciúma, mas não cheguei a acertar, sentar com o Moacir Fernandes, acertei a minha ida para o Criciúma, só que na apresentação eu desisti e permaneci no Avaí. Mas a minha grande passagem assim, no futebol, dentro do futebol catarinense, foi no Avaí. Quanto tempo de Avaí, títulos e quem você formou? Olha, no Avaí eu fiquei 24 anos, mas assim, eu trabalhei mais junto ao profissional. Eu acho que trabalhou ali conosco hoje, que é o Edilson, João Paulo, Jardel, são jogadores que estão se destacando hoje, que tiveram a participação mais assim do departamento amador, coisa do Ataíde, do Milton, do que propriamente a minha participação. Então, de formação assim de jogador mesmo, a minha participação foi pouquíssima. Eu acho que talvez o Marquinhos Galego, que foi segundo o Albeni, foi um presente do Albeni para mim, de uma dívida que ele nunca teve comigo, mas ele alega que tem dívida comigo. Então o Bena trouxe num sábado de manhã o Marquinhos, que pertencia ao Figueirense, estava no Biguaçu e tal, e ele trouxe de presente. Imediatamente Pantera e eu tiramos ele do treino, escondemos ele do Bellini, que o Bellini tinha interesse da volta dele. Perguntasse para mim o que eu achava, eu digo, assina logo. Exatamente, e foi nesse momento que a gente assinou um contrato com o Marquinhos, 17 anos, e hoje o Marquinhos, não precisa dizer mais nada, correu o mundo mostrando a arte do futebol que ele tanto bem sabe fazer. Títulos? Rapaz, nós fomos campeões de 88, nós fomos vice 92, 94 segunda divisão,
95 Copa do Brasil, 97 estadual, 98 brasileiro e 99 o do Margarida, que infelizmente até hoje fica na cabeça do torcedor, principalmente do Flávio Félix, que odeia falar nesse título que era dele e até hoje ele não se conforma com isso. Esse jogo aqui, Avaí Santos, em 72, você estava no estádio, né? Eu estava com meu irmão, assisti esse jogo aqui, Avaí Santos. Eu acho que foi uma das coisas mais bonitas que o Adolfo Conde deixou para Santa Catarina, foi a participação do Pelé aqui no futebol. Eu acho que por isso essa capa aqui ficou maravilhosa, porque lembrar disso é maravilhoso. E eu também tive uma participação, eu joguei futebol do Adolfo Conde de juvenil, joguei no Vasquinho, eu jogava no juvenil do Adolfo Conde. Então tudo isso marca, por isso que a gente sempre diz que é uma cachaça, a volta ao futebol, que é uma necessidade, porque pode estar com 90 anos, mas não esquece nunca a volta ao futebol, que é uma coisa linda de se fazer um trabalho no Brasil. Grandes jogadores que você contratou, que deu certo no Avaí, ou até que não deu certo, mas que tinha nome. O que você relembra, assim, fazendo um perfil rápido agora? Eu acho que o Tico foi um jogador que, desses todos assim que passaram pelo Avaí, eu acho que o grande jogador que o Avaí contratou e que talvez tivesse um pouquinho mais de cabeça, o que hoje ele tem, que não tinha na época, eu acho que seria o Regis. O Regis, inclusive, numa noite jantando com o Rui Guimarães, a gente comentava sobre isso, que o Regis foi um dos maiores jogadores que ele viu jogar. E olha que o Rui treinou Cruzeiro, trabalhou no Atlético Mineiro, e falar do Regis é realmente... E para minha surpresa, dias desses, o Regis esteve em casa, um cara hoje recuperado do álcool, um cara que hoje vive família, e se ele faz, por isso que há o destino na vida da pessoa, se ele faz isso no tempo que ele jogou no Avaí, que ele chegou no Avaí trazido pelo Pantera, com certeza o Regis estaria na história do futebol, não do Avaí, mas do futebol de todo o Brasil. Como é que você vê a montagem dos grupos atualmente, no Brasil todo, Série A, Avaí na Série A com Figueirense, e se há diferença do teu tempo para esse tempo atual? Eu acho que sim, eu acho que a diferença é naquele tempo se pesquisava com menos condições na mão, principalmente da internet. A gente pesquisava muito mais uma contratação do que hoje. Hoje envolve, além da possibilidade de tu ter acesso à internet, que a todo momento rola notícia, tu tem uma possibilidade maior. Naquele tempo, tu pesquisava mais e usava menos dinheiro. Hoje tu pesquisa menos e usa mais dinheiro. Hoje tu vê um clube do porte, de qualquer porte de futebol catarinense, usando folha aí de 700, 800 mil, coisa que na época era para time grande do Brasil. Hoje um clube como Marcílio Dias, por exemplo, faz um time de futebol e usa uma folha de 550, 600 mil. E é difícil tu acreditar nisso. Não sei de onde que vem tanto dinheiro assim, que realmente o futebol ficou muito profissional, muito profissional. Talvez não hoje... Não caro, né? E caro. Mas hoje o mundo todo contesta e acha que o Brasil não chega muito longe com esses valores. O Brasil, já os clubes vão falir de uma tal maneira que não vão ter mais como marcar suas dívidas. E isso já está começando a aparecer em Flamengo, em Palmeiras. Hoje tu vê o Paulo Nobre. Corinthians, Santos. Paulo Nobre hoje anuncia que botou 143 milhões em um ano de Palmeiras. Quer dizer, para manter o Palmeiras, ele manteve 140, é muito dinheiro. Do bolso. Então não foi um milagre que o Palmeiras fez de receita, não. Ele botou do bolso dele. E isso vai acontecer daqui para frente com muitos clubes, se não voltarem a cabecinha para o lugar, como o Grêmio está fazendo. Eu acho que o COF, todo mundo acha que o Grêmio está atrás, não, acho que o COF está na frente, num processo de reaver os valores do futebol brasileiro, que são muito. Então, acredito que ou os clubes voltam a pensar no clube e deixar a vaidade de lado, ou já nós estamos longe do futebol dos 7-1 da Alemanha, que vai ser uma constante no nosso futebol. Livro 90 anos do maior clássico. E você está aqui, fiz o meu agradecimento por tudo que a gente passou juntos, de aprendizado, de relacionamento pessoal. O que você lembra dos clássicos? Qual o grande jogo que você lembra e grandes jogadores, Figueirense e Avaí?
Eu acho que clássico do lado do Avaí, com certeza absoluta, é César Silva e Regis. Falar de clássico do Avaí pode... Eu não tenho assim uma memória em relação a clássico do Adolfo Conde. Claro que vi, acho que um ou dois só do tempo do Zenon, do Jute, mas dos mais recentes, principalmente da ressacada, falar de clássico é falar de César Silva e Regis. E do co-irmão? O Figueirense, tudo para nós era ódio, né? Então, tudo que entrava no Figueirense do outro lado era bom, até nós provar o contrário. Então, era muito difícil jogar com o Figueirense, principalmente no Rolante Scarpelli, cara. Mas era um clássico legal, porque era quase que um amadorismo, de tanto amor que se tinham pelo... Era o havaiano brigando pela camisa. Hoje é mais uma coisa, hoje tem uma rixa do Marquinhos com a torcida. O resto é jogador que está 2 meses aqui, daqui a pouco está 2 meses no Scarpelli, quer dizer, a camisa não tem aquele valor que tinha do clássico. Eu falava muito com o Zé Amorim dizia muito para mim, cara, que ele jamais conseguia botar algo preto no corpo dele em relação ao Figueirense, tanto que ele amava o Avaí. Não era odiar o Figueirense, é tanto que ele amava o Avaí. O Zé Amorim, fantástico. E o outro nessa parte também, que até hoje brinca com isso, é o Lourival Amorim, que eu acho que hoje a torcida do Avaí não tem um conhecimento exato do que é Amorim. Lourival Amorim hoje é o cara que deu a sustentação para o Avaí estar nesse patamar que ele está hoje. Ele foi presidente do Conselho Deliberativo. Manteve o Avaí por muito tempo com dignidade, junto com Flávio Félix, depois com o Zunino. Tá, muita gente liga o Amorim a Flávio Félix na gestão Avaí, mas esquece que o Amorim foi durante 2, 3 anos o presidente do Conselho junto com o Zunino. Então ele não foi um presidente do Conselho de diretoria, ele foi um presidente do Conselho de Avaí, um cara que brigava para manter o Avaí com os pés no chão, com o orçamento direitinho. Foi um cara que manteve o Avaí numa situação para que o Avaí hoje pudesse estar no estágio que ele está. Voltando ao assunto aquele da internet, que tudo era mais difícil no passado, foi aquele jogador, o goleiro era o Wellington, né? Que o Avaí queria contratar o Wellington, o bom, veio o que não era o bom, o falso do Paraguai. E o Lauro Burgo que abriu os olhos. Lembras dele, do Wellington? Lembro, rapaz. O cara treinou na... Jaime Teixeira era o vice de futebol. E foi quem contratou o rapaz. Pagou em dinheiro, eu vi. Grana viva, não veio o nosso estacionamento do clube. E aí foi uma questão de como tirar o goleiro sem que a torcida, sem que a imprensa pegasse. Que o clube assumisse o erro, né? Foi a mesma coisa que aconteceu em 2005 no estadual, antes do estadual de 2005, quando nós preparávamos o time, apareceu trazido pelo Mário. Isso aqui não é cornetando esse ou aquele, porque quantos erros também eu cometi. Quando apareceu no nosso centro de treinamento do Cefa, olha onde nós fazíamos a pré-temporada, no Cefa. Cefa da Tapera, da Celeste. Cedido gratuitamente, sem ônus nenhum para o clube, a não ser a alimentação que levávamos para fazer. E apareceu 2 argentinos, que até hoje nós queremos saber. Aqueles que dormiram numa cabana na Praia Mole, eu acho. Exatamente. Até hoje nós queremos saber como eles desembarcaram dentro do centro de treinamento. O Mário levou um cambalacho, o Mário César levou um cambalacho nisso aí do caramba. E o problema maior é como desovar as figuras que aparecem assim, e apareceram, como outros. Daí, no caso que eu tive também, eu tive alguns erros de contratação, mas não assim de ser ludibriado, como eles foram, né? Mas eu tive alguns erros assim, meu Deus do céu, gigantes também. Rapidinho, por que 88 o Avaí perdeu aquele título que ele ganhou, se não me engano, 88 não, foi 98, ganhou, se não me engano, 2 taças, e o campeão foi o Criciúma. Depois o Avaí foi campeão brasileiro no segundo semestre da Série C. E o que houve em 92, que perdeu o título para o Brusque? O 92, a semana antes de nós embarcar nós estávamos concentrados na praia de Jurerê. E aí realmente o grupo se reuniu com o Pico, com o Ney Viegas, solicitaram um reajuste na premiação. E o Pico era um cara que ele não voltava no que ele decidia, cara. Pica era um cara que mantinha a palavra, ele podia não ter mais condições de pagar. E foi várias vezes alertado para ele oferecer o que não podia pagar, concordar com os atletas, para depois, na frente, discutir-se depois de ser campeão. E ele bateu o pé, que não abria mão do que ele prometeu, e ali desanimou um pouco os jogadores. Agora, quanto ao de 98, eu acho que houve uma participação. Naquele momento,
contra o Avaí, porque o time era o favorito. Nós fomos jogar a primeira ou a segunda partida contra o Criciúma, na largada, e logo 7 minutos o árbitro expulsou o Regis. E aí ali acabou com o nosso time de uma tal maneira que o Criciúma deslanchou. Fora, assim, da imprensa, a gente comenta muito das armações que tem no futebol. Infelizmente, a gente não pode provar, por isso que não pode fazer as colocações assim, mas realmente, naquele campeonato de 98, teve armações assim estranhas que levaram o Avaí a perder um título praticamente assegurado. 2004 estavas no grupo, né? Aquele título, aquele acesso que o Avaí perdeu lá em Fortaleza. O que houve também? Tem gente que vai dizer que tudo que o Avaí perde tem alguma coisa estranha. Não tem estranho ali, realmente. Ali o acesso era nosso. Tanto é que a gente classificou com o pé nas costas, com o Náutico lá já fomos. Deu briga no vestiário e tudo? Não deu briga no vestiário, não teve briga nenhuma. Tanto é que após o jogo, Zunino e eu conversando do que tinha acontecido, a gente não entrou naquele jogo. Porque assim, por exemplo, ali o Jardel não fazia parte nem do grupo profissional naquele momento. O Jardel foi obrigado a jogar como titular, que nós perdemos o Teio. Zagueiro que hoje está no Benfica. Exatamente. Nós perdemos o Teio, que era o titular, lesão. E na véspera do jogo, o Júlio César, que era o outro zagueiro imediato, sentiu uma dor no joelho, o Funchal fez de tudo para ele jogar, ele se recusou a jogar. E aí nós tivemos que jogar com o Nailton e Jardel. O Jardel, sem nunca ter entrado num profissional, entrar num estádio Castelão lotado, Edilson jogando, porque nós tínhamos perdido o jogador. Edilson hoje no Corinthians, ex-Botafogo. Edilson no Corinthians, então para aquele jogo nós tínhamos perdido, por exemplo, o Evandro não participou, o Teio não participou, o Badé se recusou a assinar um contrato, o Curitiba liberou, ele se recusou, então nós ficamos sem muita confusão. 4 ou 5 jogadores titulares, assim, e aliado àquilo que nós, inclusive na época o Milton Neves mostrou para o Brasil todo, o gol do Paraná, aqui na ressacada contra o Fortaleza, que o Careca hoje, que apita o futebol catarinense, fez questão de anular, né? Que foi um gol lícito, que praticamente a gente sairia da ressacada já com 3, 4 pontos de vantagem. Estás falando do Weber Roberto Lopes. Exatamente, que anulou um gol lícito do Avaí na ressacada e hoje, quer dizer, como prêmio, vem apitar dentro do futebol catarinense, essas coisas que a gente não entende no futebol. Tem muita coisa para contar, mas eu vim só fazer uma visita para o João Carlos Dias, vou visitar outros dirigentes do Figueirense, ex-jogadores do Figueirense, já estive com o Dacica, agora com o João. É isso, vamos passar e falar do futebol do passado, que também é bom. Uma mensagem para o torcedor aí, João. Bom, eu acho que o estágio que o Avaí chegou hoje é um estágio que é para não retornar mais aquele tempo da fome, porque um clube que está crescendo a cada dia, não só no futebol como na estrutura, e eu acho que isso deve-se muito a esse pessoal que tanto luta, como o Flávio Félix, como o Zunino, que há pouco nos deixou, como o atual Nilton, Lorival Amorim, são pessoas, Pico, o saudoso Pico, que deixou frutos maravilhosos dentro da ressacada, o primeiro título da ressacada do Pico, Décio Girardi e tantos outros que fazem e depois são esquecidos por torcedor, pela imprensa. Espero que o Avaí continue assim, porque em breve estaremos no primeiro escalão do futebol brasileiro, não dizendo em Série A, mas em termos de estrutura, para que possa consolidar para sempre dentro do futebol nacional como um dos 20 maiores do Brasil. Bom te ver. Obrigado, amigo.